Olá pessoal, tudo bom? Professor Sérgio Varela, sou responsável aqui pela área de discursivas e recursos, eu coordeno essas atividades aqui no Direção. Então vamos falar um pouco hoje sobre o seu concurso, o concurso da Câmara Municipal de Teresina. Um concurso muito interessante, nessa época aí de vacas magras, a gente tem que estar bem atento aos concursos, a pegar nossas oportunidades que aparecem. Só um parênteses, a gente fala muito aí nas vacas magras, mas se a gente olhar bem, sempre tem um ou outro concurso interessante. O grande problema é quando o aluno não está preparado. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês hoje. O meu foco é a prova discursiva, então eu vou passar com vocês nesse primeiro momento. A gente vai discutir um pouco as regras do seu concurso, como vai funcionar, sobretudo com foco na prova discursiva. Esse aqui é o nosso objetivo. Mas para que vocês também não fiquem aí muito agoniados, muitos nervosos, ansiosos para ver uma questão, no final eu trago aí duas questões de provas anteriores, para que a gente faça uma reflexão sobre o formato que a banca pode cobrar. Não necessariamente vai ser nesse estilo, não necessariamente é essa matéria, mas para que a gente entenda bem, e é importante a gente estar sempre atento à regra do jogo. Boa parte da nota da discursiva vem da gente compreender bem essa regra, da gente conseguir ter essa percepção muito acurrada, muito específica, muito aguçada para que você consiga chegar ali num bom resultado. Então vamos lá, o meu Instagram está aí, @prof. Sérgio Varela, meu e-mail também, eu acho que o Instagram é o melhor caminho, então quem tiver alguma dúvida, quem quiser ver um pouco sobre o mundo do concurso como um todo, a gente está sempre discutindo essa história. Na primeira aula tem um pouco do meu currículo, o que é que eu fiz nesse ramo de concurso, eu não vou gastar energia com vocês aqui também, mas a gente está sempre discutindo isso lá, então o Instagram eu acho que é uma boa porta, eu consigo responder vocês por áudio, é um pouco mais rápido, consegue compreender melhor a sua dúvida do que por e-mail, mas também o e-mail está aí, é um caminho para que vocês entrem em contato. Mas vamos lá, para começar a nossa aula propriamente dita, vamos analisar aqui o edital. Primeira coisa, são 3 cargos, digamos assim. A parte de informática, o assessor legislativo, assessor jurídico e o procurador. A nossa estrutura serve muito bem para que a gente entenda como responder as questões, como trabalhar qualquer uma dessas matérias. O que a gente não vai cobrir, é importante ficar claro isso, é a questão do cargo de procurador, as peças jurídicas. Porque as peças jurídicas aí variam muito e a gente teria que aprofundar bastante. Então a nossa proposta aqui é explicar a vocês como vocês devem responder uma questão, como você deve responder para que o avaliador entenda o que você está passando, para que você maximize a sua nota. Então, aqui a gente vai ter todo o conteúdo, toda a teoria de como fazer essa elaboração. A gente tem ainda, e aí um curso com correção, que o foco é para esse cargo de assessor jurídico legislativo, onde a gente traz diversas questões. Vocês podem escolher desse conjunto de questões as que vocês querem mandar para correção. Você manda para correção, eu faço a correção como se fosse a banca, usando os critérios da banca. A gente vai mostrar para você caminhos também, não é só corrigir e dizer está errado, a nota é 1 de 10. É dizer por que você poderia, por que você tirou 1 de 10, qual seria o caminho para tirar talvez 5 de 10, 10 de 10. Então, é um trabalho conjunto. Eu gosto muito do curso com correção. Quando eu era estudante, quando eu estava aí do outro lado como vocês, foi o que fez a maior diferença para mim. Eu tinha muita dificuldade na discursiva, eu vim ali do curso de engenharia, que escrevia pouco, muito objetivo, e tive que me esforçar muito. E talvez por isso tenha sido a área que hoje eu domino aí com maior habilidade, porque eu gastei muita energia, porque eu me dediquei muito, porque eu estudei muito. Então, o maior foco vai ser nesse. O curso com correção, vocês podem procurar no site, mas também na nossa primeira aula, no PDF, vai ter lá o linkzinho para você acessar esse curso. Vale muito a pena, ele não faz parte do pacote, se você comprou um pacote, ele não faz parte do pacote. Se você está na assinatura, ele também não faz parte da assinatura, porque ele tem esse trabalho extra da correção específica. Então não tem como a gente colocar ali no pacote, mas vale muito a pena, fica o convite para vocês. Então, vamos lá. São 3 cargos. A prova objetiva e discursiva serão aplicadas juntamente, na data provável de 13/9, e terão uma duração de 5 horas. Aqui nós temos 3 tópicos que eu quero chamar a atenção. Primeiro, que a prova objetiva e a discursiva são juntas. Isso requer que você tenha treinado bastante. Quanto tempo você vai destinar para a prova discursiva? Quanto tempo você vai ter que gastar na sua prova objetiva? Sob pena de você chegar na hora da discursiva, e isso acontece muito,
Lembra que eu disse que eu sou responsável pela área de recursos da prova discursiva? Qualquer coisa me procura lá no Instagram, a gente explica melhor, ajuda vocês se vocês precisarem de um concurso. Mas muita gente chega e fala, professor, não olha tanto, eu sabia, mas parece que a pessoa tem até vergonha. Mas não deu tempo. Mas eu tive que fazer correndo. E, gente, faltar tempo foi falta de planejamento. A não ser numa prova que fuja da curva e que seja realmente muito pesada, o que é raríssimo. Era comum mais na ESAF. A ESAF era um pouco malvada nisso. Mas a OCP não costuma apresentar provas tão longas, tão cansativas, que não dê tempo de você fazer a objetiva e a discursiva. Mas você tem que ter treinado antes em casa. Então, quando eu falo das estratégias no curso, eu bato muito nisso. Cronometre seu tempo, calcule, acompanhe, para que você saiba quanto tempo você vai precisar para fazer a prova discursiva. E nesse concurso, a gente tem mais de uma prova discursiva. Então, você vai responder mais de uma questão. Você tem que parar, pensar, fazer o rascunho. Então, você tem que estar muito claro para você esse tempo. Então, preste atenção a isso. O tempo, 5 horas. Então, das 5 horas, quanto você vai gastar para a objetiva? Ah, são 3 horas na objetiva? Lembra que na banca, no concurso, você não pode estar com relógio. E aí tem aqueles papelzinhos, né? Cada banca tem uma estrutura, mas ela vai mostrando ali no quadro, de alguma forma, o tempo que vai passando. Mas ela não mostra por minuto. Ela mostra a cada meia hora, a cada 1 hora. Então, você tem que ter esses marcos temporais muito claros para você ver. Ah, eu tinha que fazer X questões de objetivo por hora. Passou a primeira hora, eu só fiz 10, eu tinha que ter feito 20, eu tenho que correr. Porque eu tenho que me recuperar nas próximas horas para sobrar o tempo para a minha discursiva. E isso você faz como? Treinando em casa, simulando situações de prova. Tudo bem? O outro ponto, a data da prova. A gente está na situação desse coronavírus maluco, né? Então, será que a prova vai ser em setembro? E aí muita gente deixa de se preparar. O que eu tenho visto é isso. Muito aluno chega, não, eu não vou gastar energia. Não vai ser agora, então eu diminui o ritmo. O que eu tenho pego esse final de semana, eu estava fazendo uma enquete no Instagram, conversando com os alunos, e perguntei por que esse pessoal acorda cedinho ali, 5 horas da manhã, né? E na resposta do pessoal, alguns vieram e começaram a falar, ah não, é porque eu trabalho, E alguns, por mais interessante que seja, eram pessoas que estavam só estudando e diziam que na quarentena, mesmo que eles estivessem fazendo nada, eles estavam estudando só 1 hora por dia, eles perderam o ritmo e muita gente caiu nesse auto-engano, digamos assim, essa autossabotagem, onde eles pararam de estudar, porque não sabe se a prova vai ser no dia 13 do 9, vai ser no dia 10 do 8, vai ser em qualquer data que estava prevista. Gente, isso não importa. O que importa é que você chegue preparado. Se for 13 do 9 e você estiver 100% preparado, com a discursiva ali afiada e garantir seus pontos na discursiva, show de bola, corre para o abraço. Se for 13 do 9 e você não estiver preparado, não adianta, perdeu a sua oportunidade. Ou mais, digamos que adie por 1 mês e você chegar no mês e não está preparado. Então vamos trabalhar com essa data, vamos estudar como se o dia fosse o dia de amanhã. E pense que esse estudo nunca vai ser perdido. O estudo vai sendo acumulado e que vai lhe ajudar nesse concurso, nos próximos concursos. Muitas vezes a gente não para no primeiro concurso. Professor, esse é um bom concurso, o salário está ótimo para mim. Beleza, mas talvez quando chegar lá você vê um novo horizonte. Quando eu comecei a estudar, eu fiz um concurso para o Tesouro Nacional. Sabia nem o que era, mas vi que era muita vaga e achei que tinha chance para o tempo que eu tinha. Foi uma boa estratégia, deu certo. Depois eu descobri, naquele mesmo ano, tinha um concurso para o TCU. Eu não fiz TCU porque não tinha a menor ideia do que era Tribunal de Contas da União. E depois, analisando bem, seria um órgão muito melhor em termos de salário, em termos de qualidade de vida para eu trabalhar do que se eu tivesse ido para o Tesouro. Mas na minha ignorância, naquele momento, eu não consegui perceber. E depois vi, hoje eu trabalho no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um órgão que me dá uma estrutura melhor do que eu teria no Tesouro, não que o Tesouro fosse ruim, mas me dá uma condição melhor. Então, muitas vezes você vai repensando isso. Então, o estudo nunca vai ser perdido. Vamos continuando. A prova discursiva tem caráter eliminatório e classificatório. O que quer dizer? É que se você não fizer o mínimo na sua questão, você está fora. Então não adianta também você dizer, ah não, mas eu garanti, eu fui o primeiro lugar na prova objetiva e zerar a prova discursiva. Você vai ser eliminado. Então a gente tem que ter cuidado. Ela classifica e elimina aquelas pessoas. Então a gente tem que se preparar, tem que gastar energia. Somente será corrigida a prova discursiva do candidato que obtiver pontuação de 50 pontos ou mais na prova objetiva e que estiver classificado nesse limite até a 50ª posição. Então veja, você tem um mínimo ali na prova objetiva, o cara que fez 49 pontos na objetiva não vai passar, está fora. Quem fez 50 pontos pode ser corrigido, mas não são todos. Digamos que eu tenha 100 pessoas que foram corrigidas a prova discursiva, que passaram do ponto de corte da prova objetiva, dos 50 pontos.
Só 50 delas, e não é só 50 porque normalmente tem os empates, né? Digamos assim, são as pessoas que tiraram a nota 65 para cima. Mas eu tenho 10 pessoas com 65 e tenho mais 50 ali para cima. Não tem problema, ele vai empatar esse pessoal, mais 49 ali para cima. Ele vai empatar todos esses últimos. Então é 50 mais os empates, que sempre dá um númerozinho um pouco maior do que isso. Mas você tem que garantir. Então você tem que, no primeiro momento, estudar para a objetiva sem perder o horizonte da discursiva. Entrar nesse grupo de 50, veja que é um número relativamente pequeno. A gente tem concursos que a gente tem correção aí de 3.500 provas. Agora PCDF, para a gente, são 3.500 provas discursivas que vão ser corrigidas. Aqui a gente já tem um número mais restrito. Mas você tem que entrar nesse grupo e tem que lutar até o fim. Lembra que eu falei do recurso? Tem uma aula aqui que eu trabalho e a proposta é que vocês façam âncoras na hora de elaborar a sua discursiva. A âncora vai fazer o quê? Que você busque uma nota se precisar do recurso. Então o recurso é algo que você tem que ter muito em mente e já pensar desde a hora da elaboração da sua discursiva como uma estratégia do concurso, como uma forma de você chegar ao melhor resultado. O peso da discursiva varia um pouco de um cargo para o outro, eu vou mostrar mais à frente, e as modalidades discursivas variam de acordo com o cargo. Aquilo que eu falei, cada cargo tem a sua especificidade, o que a gente vai trabalhar no curso como um todo em termos de técnica se aplica a qualquer cargo, se aplica a qualquer tipo de estrutura, mas a gente não vai dar um foco maior em algumas estruturas muito específicas, como do cargo de procurador. Então vamos trabalhar um pouco o peso, só para a gente ter uma ideia. O peso da discursiva de assessor legislativo, assessor de informática, está ali na faixa de 10%. De procurador, também na faixa de 10%. Então a gente disse assim que varia, mas varia muito pouco. Mas o grande problema é que quando o aluno olha e talvez pense assim, 10% é pouco, 10% não é pouco. E por que 10% não é pouco? Porque 10% eu tenho ali um grande grupo de informação. Eu tenho umas pessoas que vão ficar peneiradas ali fora, algumas que não vão fazer o mínimo. Então é um filtro muito mais qualitativo do que quantitativo em muitos momentos. Por exemplo, concurso por TCDF, os últimos 2 concursos por TCDF, que é o órgão que eu trabalho, cerca de 2/3 das pessoas ficaram de fora por não conseguir a nota mínima na prova discursiva. Veja que maluco. As pessoas não fizeram o mínimo, estavam com uma baita nota, gente ali que estava nas primeiras colocações ficaram de fora. Então, muitas vezes a discursiva é um filtro. É um filtro além. Então, por isso que a gente tem que se preocupar muito mais do que essa questão numérica que a gente apresentou aqui. Se dediquem, não se enganem, que a prova discursiva faz sim toda a diferença. Da prova discursiva, analista de informática. Agora vamos analisar para cada cargo. Será composta por 2 questões de conhecimento específico presentes no anexo 2. O candidato poderá dispor de 10 linhas no mínimo e 20 linhas para elaborar a resposta da questão. Então vamos aqui, para esses 2 pontos. Primeiro, qual assunto que pode cair? Está lá, está no anexo 2. Lógico que o anexo 2 é um mundo, vai estar todas as matérias do seu concurso. Então, você tem que, quando está estudando a prova objetiva, está treinando a discursiva por um ponto muito simples. Pare hoje. E aí eu faço o desafio. E tente escrever aí uma questão de 20 linhas sobre determinado assunto que você está estudando. A gente não está acostumado a escrever. A gente faz muito tempo que a gente não escreve à mão livre. Você escreve no computador, você escreve no celular. E lembre disso, eu estou falando para você escrever, não é para pegar o celular e escrever no celular. Eu fiz um aulão esses dias, o aluno fez exatamente isso. Pegou o tablet e começou a escrever no tablet. Eu falei, bicho, será que na próxima vai... Ah, não, professor, mas eu faço sempre assim. Beleza, segue o jogo. Torço para que ele passe. Mas a chance dele ter um bom sucesso é pequena, porque ele não treina com a caneta, ele não treina no papel, é diferente. E mesmo que você treine num tablet, você tem que treinar essa passagem. Quando eu fazia a primeira prova oral, conversando com um colega meu, fui pedir opinião, ele já tinha feito prova oral, ele disse, Sérgio, é treino. E aí ali no mesa de bar, ele perguntou, fale sobre água. E eu não consegui falar sobre água quase nada, falei ali 1 minuto sobre água. Veja que água daria para você fazer uma fala de horas. Quem não sabe falar da importância da água para o nosso corpo? Ali mais de 70% do corpo formado de água. Para você se hidratar, para a saúde. A água para cuidar das florestas. Água para apagar um incêndio. Tratamento do esgoto, da água, para que as pessoas tenham saúde lá na ponta. A contaminação do lençol freático, a contaminação dos mares. Então veja que é um mundo que poderia ser falado.
as chuvas, falta de chuvas, excesso de chuvas em algumas regiões, derretimento das calotas polares, tudo isso relacionado à água. E ali eu não consegui falar nada. Por quê? Porque faltava prática. Porque eu nunca tinha feito isso. Então você precisa treinar. Lembrando que o nosso curso com correção não tem questões específicas para a área de informática. Se vocês precisarem, qualquer coisa, entre em contato comigo. Minha primeira graduação, inclusive, foi em engenharia de computação. Me procura no Instagram. A gente pode ver aí, montar alguma coisa, pensar em algum formato. Mas, como o foco maior é no cargo de assessor legislativo, que é um cargo aí que tem normalmente a maior demanda, a gente não abriu um curso específico para essa área ainda. 10 a 20 linhas. Você vai escrever quantas linhas? 20. Esqueça esse mínimo. Sempre trabalhe com o máximo de linhas. E por um simples motivo. Veja que concurso público é um pouco de lógica. Você ganha ponto pelo que você apresenta. Você ganha ponto pelo conteúdo que você coloca. A gente vai olhar agora como é que se dá a distribuição dessa pontuação. E você vai ver que a maior parte é conteúdo. É apresentar a informação técnica pedida. E se você usar 10 linhas, você atende ao critério mínimo, mas você usou 50% do espaço. E você teria ali mais 50%, mais 10 linhas para trazer novas informações. E vai que o que você traz está no espelho. Lembra que eu falei que lá na frente eu vou trazer a resposta, uma estrutura da banca para vocês entenderem, mas a banca traz uma questão e depois ela traz um padrão de resposta. Esse padrão de resposta vai ser comparado entre o seu texto. O corretor muitas vezes não entende, então ele pega um cara formado em letras para corrigir a prova de informática. O cara pega lá, tem um padrão de resposta e tem sua prova. Ele vai procurar as informações na sua prova iguais às que estão no padrão. Achou? Deu ponto. Não achou? Não tira ponto, você só apenas não ganha. Então vale a pena usar aquele espaço. Lógico, se você usar 10 linhas só fazendo erro de português, todas as palavras erradas, você vai perder ponto. Mas você não vai fazer isso na sua prova. Você vai treinar antes, vai fazer cursos com correção. Professor, eu estou apertado, o curso com correção tem um custo um pouco maior. Tem, sim, não deixa de ser uma verdade. Treina com os amigos, monta um grupo. Está estudando você e outro amigo aí, um concurso com demais regional. Muitas vezes tem muitos conhecidos na cidade estudando ali, né? Pega você e ele e um faz questão para o outro. Ou vocês fazem a mesma questão, mas um corrige do outro. Isso vai dando uma visão melhor de como se comportar. Então usa sempre as 20 linhas. Não trabalha com esse mínimo. É possível tirar nota máxima com mínimo? É, mas é raríssimo. É difícil a gente pegar no trabalho de recurso gente que quer aumentar a nota e muitas vezes a gente pega ali um cara com uma questão de 20 linhas, ele escreveu 11 linhas, 10 linhas. A questão do cara está muito boa. Mas mesmo assim o avaliador quando olha, subjetivamente de alguma forma dá uma nota menor. Por quê? Porque ele deixou de investir o espaço. O diferente é o cara que escreve 19, 18. Mesmo assim eu digo para você usar as 20. Escrever 18 seriam 10% a menos do espaço. Imagine aí 10% a mais da nota. É muita coisa, parece pouco. Mas é isso que faz você estar aprovado ou não estar aprovado. Tudo bem? Então vamos lá, vai escrever todas as linhas. Os critérios. Isso aí está no seu edital, mas é sempre importante. Muitas vezes a gente passa corrido sobre isso, né? Isso vai ser avaliado em 4 tópicos. Sua questão vale 5 pontos cada questão. 1,5 representa atendimento ao tema proposto na questão. A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto na questão discursiva. Outro 1,5 é conhecimento técnico-científico sobre a matéria. O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto, tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico-científico. Veja que a 1 e a 2 andam de mãos dadas. Você tem que falar do tema e você tem que apresentar o conteúdo técnico, que é falar do tema. Só aí a gente tem 3 pontos de 5. 60% da nota vem de conteúdo. Lembra que as questões estão lá, as matérias estão lá no anexo? Então, essa informação vai vir dali, vai vir daquela informação. Clareza de argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto na questão. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer o seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado na questão discursiva. Mais um ponto, mais 20% da nota. Veja que nossa aula a gente trabalha bem essa questão da argumentação, como você trazer uma argumentação bem embasada, o que é que você tem que trazer de conteúdo ali para esse texto, como fazer uma boa argumentação. Então sempre traga o dado, traga a fonte, por exemplo, se você sabe o artigo da lei, traga o artigo da lei, se tem um autor famoso que discorre sobre isso, cita o autor famoso. Isso é uma questão muito mais simples e que não tem
muito que você elaborar responde de forma objetiva. Então, tenta trazer isso e veja que tudo isso está, de certa forma, ligado a conteúdo. Você tem que trazer um tema com conhecimento técnico e argumentar e justificar aquilo que está sendo apresentado. E aí vem a outra parte da nota, que aí está relacionada mais ao português, a adequação da língua portuguesa. A resposta elaborada deve apresentar sua estrutura textual, o uso adequado da ortografia, constituição do parágrafo conforme o assunto abordado, estruturação dos períodos, no interior dos parágrafos, coerência entre as porções textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior das porções textuais. Caso o candidato tenha obtido a pontuação igual a 0 nos demais itens, 1, 2 e 3, no número 4, utilização adequada da língua portuguesa, também terá pontuação 0. Veja que aqui é o português propriamente dito, é muito mais a preocupação com a estrutura. Veja que a banca ali não está tão preocupada, lógico que ela vai olhar se tiver erro de português, mas ela está preocupada se o parágrafo está bem feito, se você usa os elementos de coesão. Vai lá na nossa aula de coesão, a gente tem uma tabelinha onde você pode pegar os conjuntos de informações. Veja que aqui é uma questão de 20 linhas, então a questão de 20 linhas é muito mais objetiva. Você não precisa estar preocupado com introdução, desenvolvimento e conclusão. Você já vai começar a responder aquela questão ao que foi pedido de forma muito clara, muito objetiva. Se você tirar 0 nos outros itens, a banca vai dar 0 aqui. E muito lógico, se você não acertasse nada do tema, como é que você ia tirar uma nota por um bom português se você escreveu sobre... Ela pede para você falar ali sobre algo relacionado à segurança de rede. E aí você traz um texto falando do sol. Muito bem escrito. Nenhum erro de português. Muito bem. Você vai receber nota por isso? Não. Então você tem que responder sobre o assunto. E não fuga do tema, mesmo que não saiba, tenta trazer alguma informação que você vai poder receber pontuação aqui, tudo bem? Então, são duas questões, você vai receber ali no máximo 10 pontos oriundos, né, dessa sua prova. O que mais que a gente tem? O assessor jurídico legislativo. Será composto de um parecer e duas questões de conhecimentos jurídicos, também relacionado aos conteúdos do anexo 2. Aqui surge o parecer. Questão, a maioria das pessoas já estão mais acostumadas, e o parecer pode gerar um pouco aí de angústia, pode gerar um pouco de nervosismo entre as pessoas. O nosso foco maior vai ser na estrutura das questões, mas eu estou elaborando ali uma aula para dar uma ideia do que a gente precisa de um parecer. E de uma forma muito simples, o que você precisa de um parecer? O parecer, normalmente, você tem ali um comecinho onde você fala: trata-se de um parecer acerca de determinada situação. Que é o quê? Um resumo dos fatos, um relato daquilo que aconteceu. Então você conta uma historinha falando que ali você está fazendo uma análise de determinada situação, foi solicitado para que a assessoria jurídica verificasse tal e tal caso. Resume ali, 5 linhazinhas, tá muito bem. Você tem um espaço bem maior nesse aqui, então você pode até usar um pouco mais. Você vai ver que o espaço para o parecer é bem grande, bem acima do padrão que a gente tem visto na maioria das provas. E aí, depois você vem a análise técnica, que é o quê? O conteúdo em si. Veja que com o parecer você vai ter uma historinha, que é um estudo de caso, contando diversos problemas, diversas situações, e você vai ter que, na análise do mérito, analisar, verificar cada um daqueles pontos, dizendo se está correto por determinada justificativa e se está errado. Veja que é importante falar também se está correto. Muitas vezes a gente fica muito apegado aos erros. E o aluno só fala do que está errado, mas não justificou, não falou que estava certo. E aí o espelho queria que você falasse que estava certo. Porque ao você deixar em branco, deixar uma informação de fora, eu, avaliador, posso pensar, será que ele sabia que estava certo? Ou ele, na dúvida, deixou sem citar? Então você tem que trazer o que está certo, sempre justificar e sempre buscar. Veja que é um cargo de assessor jurídico legislativo, está muito bebendo ali na legislação, tenta trazer os artigos da lei, tenta trazer a lei pelo menos, traz os normativos, traz a jurisprudência relacionada ao assunto. Então, no final, você vem para uma conclusão. Então você fecha aquele seu trabalho, você fecha aquilo que você foi apresentado. Então fiz um resumo dos fatos, trago uma análise do mérito, que é o trabalho propriamente dito, que é o que você vai responder. E no final eu concluo. Desta forma, o parecer, a situação apresentada encontra determinadas situações que devem ser corrigidas, determinada pessoa deve ser desclassificada da licitação, e assim você vai construindo um resumo daquilo que você apresentou, concluindo. E por fim, e aí muitas vezes tem essa estrutura, o parecer você coloca lá, é um parecer.
Assina como? Assina como o edital diz para você assinar, diz como a questão fala para você assinar. Se o edital, se a questão não traz como você assinar, você nunca se identifica numa questão, então tome esse cuidado. Parecer jurídico, 75 e no máximo 150 linhas. Veja aí que é robusto. Você não vai escrever só 75 e olha o só, porque 75 é muito. Você vai escrever 150. Falar a verdade com vocês, o único concurso que eu fiz que tinha tantas linhas assim foi o consultor da Câmara, da Câmara de Deputados. 120 linhas em cada questão, acho que eram 4 questões. Ah, no final eu escrevi 480, beleza. Mas, olha, era menos que as 150 que vocês estão aí. Então, tem que treinar. Escrever 150 linhas não é fácil. Veja aí que uma página ali com 30 linhas, você vai escrever 5 páginas sobre um assunto. É cansativo. Não é como escrever no computador que ele vai corrigindo. Então, tome esse cuidado, treina. Se você quer pegar esse cargo, você tem que treinar. E tem que treinar muito. E vai ter que treinar também dentro desse cenário de fazer um parecer. Também dentro desse cenário de fazer questões. Para que você consiga ali naquele momento fazer um parecer e mais 2 questões. Tudo isso de forma conjunta. Olha que é um pouco pesado. Olha que é, de certa forma, cansativo. De certa forma, difícil de se fazer se você não tiver treinado. Para as questões, mínimo 10, máximo 20. Lembrando que a gente trabalha sempre com essa ideia de 20. E aí veja, para quem escreveu 175, escrever 20 ali vai ser molezinho, vai ser pipou. Talvez uma estratégia, aí você tem que bolar bem em casa. Muita gente vai dizer, eu começo pelo maior. Eu começaria pelo menor. Resolveria minhas 2 questões e aí ia para maior. Isso com um tempo muito cronometrado para sobrar tempo para maior. Né? Para sobrar tempo para aquela peça que tem, de certa forma, maior importância ali na estrutura. Quando da realização do parecer jurídico, caso seja exigida a assinatura, o candidato deverá utilizar apenas o termo advogado. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuído nota 0. Olha aí o que eu acabei de falar com vocês ali atrás. Você só utiliza o termo que a banca disser. Então a banca já está dizendo aqui, na regra do jogo, você pode usar o nome advogado. Então você vai assinar como advogado. Mas se a questão não dissesse, o edital não dissesse, você não ia inventar um nome. Ah, advogado, assessor jurídico legislativo da Câmara. Não, você não vai botar isso. Você não traz uma informação que não foi dada. Então agora ele está dizendo que você pode assinar como advogado, vai ser assim que você vai assinar. O material de uso permitido para a utilização do parecer jurídico será fornecido pelo Instituto AOCP, por meio de excertos de legislação. Olha aí, gente. Mais uma característica um pouco diferente desse concurso. A maioria dos concursos não permite consulta. A maioria dos concursos você não pode olhar nenhum material. E aqui você vai ter um material de consulta, mas o material de consulta você não tem como conhecer ele antes. Veja que ele vai ser dado pela banca. Vai ser um conjunto, né, de excertos de legislação fornecidos pela OCP. Então ela vai lhe dar ali um conjunto. E ali você vai ter que buscar, e essa tem uma vantagem, mas o problema é como identificar, né? Quem vai fazer ali prova da OAB, e o pessoal que está fazendo para a área jurídica, a maioria já fez a prova da OAB, ou se passou, não passou, mas em algum momento tentou fazer. E a gente treina muito com o livrinho todo marcado já, né? Você bota ali de vermelho uma coisa, de azul outro, de amarelo outro. Então você vai com suas marcações muito prontas. Aqui não. Você pelo menos tem um acesso a um documento, mas é um documento que a marcação não foi feita por você. Então tem uma dificuldade um pouco maior, mas você, quando estiver treinando a peça, também pode de vez em quando, ou pode buscar ali no seu material as informações para você ir localizando isso na lei. Aí eu sugiro que você use ali um vade-mecum, você usa algo que não esteja marcado, uma lei seca que não esteja marcada, para simular um pouco o que você vai receber da banca, porque eu não acredito que a banca lhe dê todo marcadinho. Então a gente tem que estar preparado, mas você vai ter consulta ali, vai ter algum material que pode ajudar no parecer, e quem sabe pode até ajudar nas questões, né? Nunca se sabe. Então, existe essa possibilidade. Mais uma característica um pouco incomum desse concurso. Esse concurso é interessante, ele tem vários tópicozinhos que não são usuais, que não são tão tradicionais. Critérios de avaliação para esse cargo. Veja aí, a gente tem um parecer jurídico que vale 6 pontos. E eu tenho 2 questões, cada uma com 2 pontos. Primeira coisa que eu vejo aí é que 60% da minha nota vem do parecer jurídico. E lembra que eu falei que eu faria primeiro as questões?
faria se você tiver muito controlado a questão do tempo, muito tranquilo com isso. Se não, você vai logo para o parecer, já que vale 60% da sua nota. Mas eu prefiro fazer os menores e ficar livre e partir para aquela onde eu vou gastar mais energia, isso com tudo cronometrado, com espaço, sobrando tempo na minha prova, para que eu me sinta tranquilo na resposta que eu vou apresentar. E o que é que eu vou ser avaliado no meu parecer? Não é diferente da questão. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria, sistematização lógica, nível de persuasão, utilização adequada da língua portuguesa. Veja que, exceto o português, o resto está relacionado ao seu tema ali, ao que você está apresentando. Porque se você trouxer o conteúdo correto, de forma que você convença a pessoa, você está sendo persuasivo. Você está fazendo uma construção lógica que consegue convencer, que consegue fazer com que a pessoa siga a sua opinião. E essa é a proposta do parecer. O parecer você quer passar para alguma pessoa o subsídio para que ele decida. Para que ele diga, não, vou fazer isso, não vou fazer isso, isso está correto, isso não está correto. Então você tem ali o conteúdo com 3 pontos de 6. Então 50% da nota vem do conteúdo. E a estrutura lógica e a persuasão, a capacidade de você convencer o avaliador, com mais 2 pontos. Então ali lá vai mais o restante da pontuação. Então você fica ali 3, 5, você já vai ali quase com 90% da sua nota, oriunda da questão de estrutura. E aí sobra um ponto de 6, que daria um pouco ali mais do que 10%, né? Ali uns 15%, que representa o quê? A questão do português, que é um parágrafo bem feito, que é uma estrutura bem, os elementos de coesão bem aplicados. E vamos ver na questão ele detalha um pouco mais esses tópicos, que é o mesmo tópico, veja que muda um pouquinho o nome, esse que eu digo as bancas. E a própria banca aqui está fazendo uma mudança de um tópico para outro, mas se a gente olhar bem, é o que se pede na questão da mesma forma. Então, conhecimento técnico-científico sobre a matéria, vale 1 ponto de 2, 50% da nota. Da mesma forma, 50% da nota era conhecimento científico do parecer. Atendimento ao tema proposto na questão, 6 pontos, 0,60. A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto na discursiva. Veja que se você fala sobre o tema, você está mostrando conhecimento técnico-científico. Clareza e argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto, que nada mais é que você trazer um argumento bem construído, você está trazendo um nível de persuasão, você está conseguindo convencer com base nos argumentos. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão discursiva. Veja aí que ela vale ali 0,2, que é 10% da nota, né? Então eu tenho 10% da nota aqui, eu tenho 30% da nota no item 2, eu tenho 50% da nota no item 1. Então 90% da minha nota vem de conhecimento técnico, vem de argumentação, vem de atendimento ao tema, que é o conteúdo. E eu tenho que conseguir levar isso para o papel. E ali só 10% está relacionado ao português, que quando você começar a treinar, e aí quem está no nosso curso com correção também, a gente está chamando a atenção daqueles principais erros. Veja que nossa aula, a gente tem uma aula onde eu trago os principais erros que os alunos apresentam. Minha proposta não é ser professor de português, a gente tem professores excelentes aí no mercado. Minha proposta é ensinar vocês a fazer a boa discursiva. É isso que eu quero que vocês construam comigo. E nessa construção da boa discursiva, você tem que trazer um texto de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, de uma forma que convença o leitor, que você não gaste espaço, que você não perca espaço com informações desnecessárias. Mas você tem que obedecer um parágrafo bem feito. Você tem que obedecer as margens. Você tem que trazer uma letra legível. Você tem que ter cuidado para fazer períodos pequenos e não errar com vírgulas, o uso da vírgula. Professor, mas eu escrevo muito bem, aí você pode arriscar, mas eu sugiro que a gente use períodos pequenos. Então veja que é um pouco de estratégia para que a gente consiga realmente aí um bom resultado. Então, gente, com isso, eu vou fazer um breve intervalo e a gente fechou aí já 2 cargos e eu volto falando aí do próximo cargo, que era o cargo de procurador, e a gente continua destrinchando, conversando um pouco sobre o seu edital para a Câmara Legislativa de Teresina. Tudo bem? Um abraço e a gente volta já já. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. O pessoal já tomou uma aguinha, deu uma parada. Vou falar um pouquinho agora sobre o cargo de procurador. É o outro cargo desse concurso. Lembrando que a gente não vai
se debruçar sobre as peças do tipo judicial. Como é um cargo muito específico, e a gente teria que aí abarcar um grande número de peças, devido ao volume do concurso, a gente não julgou interessante, mas qualquer dúvida que você tiver, me procura no Instagram e a gente vai trocando uma ideia sobre essa estrutura. Mas quem fez ali concurso, né, fez a OAB, conhece um pouco das estruturas de peças judiciais que podem ser necessárias e aí você tem um pouco o norte. Quem estuda para procurador de outras áreas, né, procurador do Estado, procurador de município, procurador de assembleia, também já tem uma ideia de como isso deve se comportar. Um concurso um pouco mais específico do que um cargo de assessor jurídico, que é um cargo mais, digamos assim, mais generalista e muito mais alinhado com os outros tipos de concurso. Então será composto de um parecer jurídico ou uma peça judicial e 3 questões de conhecimento específico. Veja que aqui a grande questão é que ele coloca ou uma peça judicial. Então pode ser que caiam estruturas de peças. O parecer, eu estou montando uma aula para que a gente dê uma ideia do que precisa do parecer. Já conversei um pouco com vocês, é simples, não tem nada de outro mundo. A única questão é que ele é um pouco maior. E veja que aqui a banca deu um grande espaço, né? Ela vai estar dando aí 150 linhas para você escrever. 150 linhas é muita coisa. Não deixe de treinar. Pelo amor de Deus, faça seu treinamento para que você consiga, assim, chegar aí num bom resultado dentro dessa questão, dessa peça técnica, né? A gente chama de peça técnica, são peças específicas que tenham um padrão, tipo um parecer, tipo uma peça judicial específica. E depois a gente tem as questões que são respostas bem mais objetivas, bem mais diretas. Você não precisa fazer esse resumo dos fatos que você vai fazer num parecer, que você vai fazer provavelmente em qualquer peça judicial. Você não vai fazer ali, não precisa de uma conclusão, porque a própria resposta é conclusiva, é bem objetiva, é bem expositiva. Então, o tamanho do parecer ou peça judicial, 75 a 150 linhas. Olha aí o tamanho desse que você vai ter que escrever. Questões, 3 questões, e aí de até 20 linhas. Veja que mudou um pouco. O assessor jurídico faz 2 questões, aqui você faz 3 questões. Então, requer um pouco de planejamento ainda maior. Quanto tempo você vai gastar na sua objetiva e quanto tempo você vai deixar para essa discursiva? Que são 3 questões de 20 linhas, ou seja, 60 linhas que você vai usar, mais 150 linhas ali de conteúdo, são 210 linhas, é cansativo. Eu estou dizendo que eu fiz o concurso para a Câmara de Deputado, eram 240 linhas, 2 questões de 240 de manhã, acho que 2 questões de 240 de tarde, ou era em dia diferente, não me lembro. Mas eu me lembro que eu fiquei esgotado. A mão doía. E na época, olha que eu estava fazendo muito concurso, então precisa um pouco de treino realmente. Nada de outro mundo, mas precisa se praticar, né? Quando a realização do parecer jurídico ou peça judicial, quando houver, caso seja exigida a assinatura, o candidato deve utilizar apenas o termo advogado. Ao texto que contém outra assinatura, será atribuída nota 0. Cuidado com isso, gente, para você não pentar lá e colocar procurador da Câmara Municipal de Teresina. Aí, isso pode ser entendido como uma identificação. Então, use o termo que ele está dando aqui para você, advogado. Sem o menor problema, tranquilo, dentro do que a banca está exigindo. O material de uso permitido para a utilização do parecer jurídico ou peça judicial será fornecido pelo Instituto AOCP, por meio de excertos de legislação. Então veja que ela vai oferecer para vocês aí material, já conversamos também um pouco sobre isso, ao falar do outro cargo. O grande problema é que você não sabe, desculpa, como é que isso vai vir para você. Não é o seu material, é diferente quando a gente faz ali a OAB, está marcado o seu material de estudo. Então achar não é tão fácil, por isso que você vai ter que estar bem treinado aí nas leis, entender bem o que é que cada lei fala, vai pelo menos saber está nessa lei. Depois dentro das leis a estrutura, né? Onde você buscaria cada grande conjunto de ideia. Isso com treino você vai conseguir sem problema e tem uma grande vantagem, ou uma pequena vantagem, digamos assim. Talvez parte desse conteúdo que está ali possa lhe ajudar a fazer a prova objetiva, a prova das questões, na verdade. Só que qual é o grande problema? É que não dá tempo, e aí é uma grande ilusão. Se você tivesse todo o seu material, levasse para lá e pudesse fazer a prova com ele, né? Então você vai fazer a prova, você vai pegar lá e você vai levar todo o seu material. Vou levar aqui um vade-mecum de direito administrativo. Aqui, isso aqui foi eu usei para fazer a OAB lá atrás. Olha como ele é todo marcadinho, muito fácil, né? Eu pegava a lei, você não vai ter isso. Você vai ter um livro com as leis, ou parte das leis, e você vai ter que conseguir identificar. Imagine se você tiver que ficar procurando resposta para as questões discursivas. Ou que vai procurar alguma coisa para objetiva. Não vai dar tempo. Então você tem que realmente saber
ali é para você beber ali e buscar um outro normativo. E quando dá consulta, normalmente ela quer no espelho que você cite artigo, que você cite inciso. Então a gente precisa ser bem cirúrgico nisso aí. Como é que vai ser a pontuação para esse cargo? A prova máxima vale 12 pontos. Veja que eu tenho aí metade da nota vem do meu parecer jurídico ou peça judicial, 6 pontos. Mesma estrutura do outro cargo. 50% da nota, conhecimento técnico-científico da matéria. 1 ponto para sistematização lógica. 2 pontos para nível de persuasão. E depois mais 1 ponto para adequação da língua portuguesa. Então veja que o português ali representa muito pouco. Da mesma forma, as questões, com a mesma estrutura, cada uma vale 2 pontos. Eu tenho primeiro atendimento ao tema. Conhecimento técnico-científico, que está junto, alinhado ao atendimento ao tema. Então tem 1 ponto para atender o tema. Mas só vai conseguir ganhar o ponto se você atender o tema, mas estiver trazendo conhecimento técnico-científico. Então elas estão alinhadas de certa forma, 0,60 pontos. Clareza da argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto, 0,20, que representa aí 10% da nota. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão discursiva. E por fim, a utilização da língua portuguesa. A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual o uso adequado da ortografia, constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado, estruturação dos períodos do interior dos parágrafos, coerência entre porções textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego adequado dos articuladores no interior das porções textuais. E aí isso vale 10% da nota, veja que é muito pouco. De novo, você vai tirar 0 aqui. Se você tirar 0 na parte de conteúdo, de estruturação, lógico que não poderia ser diferente que a pessoa recebesse nota de português falando algo que tem nada a ver com a questão. Então não é a questão para avaliar português. A proposta não é que você seja um professor de português. A gente quer ver uma adequação mínima, que você tenha uma boa escrita, que não tenha erro de ortografia, que você saiba construir um parágrafo, colocar a ideia do parágrafo, usa elementos de coesão, é isso que se quer medir. Então não teria grande preocupação aqui, mas precisa também treinar. Então veja que aí você tem 50% da nota para as questões, 50% da nota para o parecer. Qual que eu vou fazer primeiro? Aqui tanto faria em termos pelo menos de nota, mas tem que treinar. Eu iria primeiro para as questões, matava elas e iria para o meu parecer. Desde que você tenha esse tempo muito claro, muito bem planejado dentro do seu estudo, dentro do que você vai despender, né, que você vai gastar ali no seu concurso. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque a gente, em diversos momentos do nosso estudo, a gente esquece essa questão de tempo. E eu estou cansado de ver aluno chegando para mim e falando, professor, faltou tempo, professor, faltou treinar. Eu faço algumas lives aqui no meu Instagram e sempre batendo papo com concurseiros, professores, boa parte deles, falando de texto de estudo, falando o que eles erraram, o que eles dariam de dica aí para que não seja feita. E 99% deles falam que erraram na discursiva. 99% deles, em algum concurso, ficaram de fora por não treinar a discursiva. E é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Eu quero que a discursiva seja para vocês o que ela se tornou para mim. Um potencializador de resultado. Era algo que sempre eu ganhava um pontinho, sempre ganhava algumas posições e isso fazia diferença. Professor, mas você nunca foi ruim na discursiva? Fui. Você vai ter o seu dia ruim, independente do momento que você tiver no seu estudo. Eu conto uma história em algumas das aulas, talvez vocês já tenham visto, que quando eu comecei a fazer concurso para conselheiro substituto, eu não conhecia o que era isso, o pessoal falava que era um concurso muito difícil. Vou fazer. Eu sempre gostei de desafio. E fui fazer o conselheiro substituto do TCE de Minas Gerais. Fiz a prova, isso era um domingo. Saí da prova, achei a prova meio ruinzinha, mas quando fui conferir com o gabarito, eu não fiz nem um ponto de corte. Eu disse, porra, caramba, eu estava estudando, tinha uma boa base. Não estudei para esse concurso, mas tinha uma boa base de concurso. E pelo menos o ponto de corte eu esperava ter feito. Mas, segue o jogo. Na outro domingo, isso era um domingo, no domingo seguinte, uma semana de espaço, eu tinha outro conselheiro substituto do TCM de Goiânia. Fui fazer a prova e chegando lá, saiu o resultado da primeira fase, esse aí eu fiquei em terceiro ou sexto. O que eu quero mostrar é que o mesmo Sérgio fez 2 provas. Eu não melhorei de reprovado para aprovado em uma semana. Mas é porque a prova da uma semana seguinte caiu aquilo que eu tinha estudado,
eu consegui responder de uma forma mais precisa, eu estava mais familiarizado com aquela estrutura. Então, as pessoas não mudam. Lógico, um parênteses aqui. Depois eu descobri que ninguém passou no ponto de corte naquele conselheiro substituto. O concurso foi até refeito agora, alguns anos atrás. Então, não era tanta burrice minha, graças a Deus. Mas eu não fiz o mínimo. E tive que lidar tanto com essa frustração, e aí é outra coisa que a gente discute muito lá no Instagram, não vamos gastar muita energia aqui, mas a gente tem que passar por cima dessas derrotas e aprender. Né? E não encarar aquilo como algo que lhe coloque para baixo, algo que torna você incapaz. Veja que o que eu quero que fique claro é que a mesma pessoa conseguiu, de reprovação, estar entre os 5 primeiros lugares, 6 primeiros lugares, não lembro qual foi a posição direitinho, em uma semana de distância. Então você vai ter momentos que você vai sair bem no concurso. O que não pode é você passar ali uma semana remoendo. Eu não passei uma semana remoendo. Segui o barco, continuei estudando. O que não pode é você passar meses remoendo. E isso acontece muito. A gente cansa de ouvir histórias das pessoas que passei 4 meses para me recuperar daquele concurso X que eu estudei. São 4 meses perdidos. Então você tem que tentar realmente, eu sei que é difícil, não é fácil. É triste quando a gente se esforça, quando a gente gasta energia e a coisa não vem da forma que a gente imaginou, né? Então vamos lá. Mais informações acerca da nossa prova, né? A prova discursiva deve ser feita de caneta tinta transparente, de tinta preta ou azul. Então vamos lá. Primeira coisa. Caneta azul ou preta. Algumas vezes as bancas agora têm pedido só preta, então eu usaria mais preta, mas eu sempre levei para minha prova 5 canetas de uma cor, 5 da outra. Só, mas aí, para que 5? Você precisa de uma. Se der problema na tinta. Emprestei em muitas provas. Olha que interessante. A gente muitas vezes, lógico, o cara ali do meu lado era meu concorrente, mas você fica assim, se coloca no lugar da pessoa. Né? Imagine se der um problema ali nas suas canetas, você esqueceu por algum motivo. Eu sempre fui muito precavido. Eu gosto do ditado que o seguro morreu de velho, né? Então levava muitas provas, muitas canetas. Um parêntese, eu sempre levei a caneta Bic de ponta fina. Minha letra é horrorosa. E a caneta Bic de ponta fina, ela é transparente e dentro da carga ela é amarela. Aí existe uma discussão. Alguns alunos dizem, professor, mas ela não é transparente. Eu sempre entendi que era transparente, sempre levei, nunca tive problema. Mas, por segurança, leva uma extrazinha daquela transparente. Eu uso uma outra marca que seja 100% transparente, do que você acredita que é transparente. Minha leitura de transparência é algo que você consegue ver através de. Eu consigo ver através da carga, da estrutura da caneta, a carga que é da cor amarela. Mas ela não deixa de ser uma caneta esferográfica transparente. Mas fica aí, por segurança, leva uma de outra cor, se você não tiver, não confiar, porque eu não quero que depois dê errado na prova e você venha dizer que foi o professor que falou para você usar a caneta, que ela era transparente com conteúdo amarelo. Mas uma prova de que eu acho que meu raciocínio está lógico é que a carga da caneta é de uma cor, ou é azul, ou é preta. Então você vai dizer que não é transparente? Para mim não tem lógica. Mas enfim, segue a dica, leve as canetas, leve um grande número de canetas. Nenhuma das folhas de texto definitivo da prova poderá ser assinada, rubricada, conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Gente, parece besteira, mas muita gente termina escrevendo, assina com o seu nome. Ó que louco, você está num momento muito de nervosismo. Você se preparou, você estudou, aquilo está valendo ali um baita salário, uma mudança na qualidade de vida ímpar. Nessa situação que a gente está agora de coronavírus, muita gente desempregada, muita gente mudou ali do setor privado para o setor público, ou está buscando a vaga no setor público. Então é um momento difícil. E nesses momentos difíceis, você muitas vezes faz algumas besteiras. Se prestar atenção, você assinou com o seu nome aí. Você vai riscar, vai torcer para que o cara não veja aquilo como identificação. Mas você não vai fazer isso porque é nosso aluno. Então você não vai fazer nenhuma marca fora aqui da imagem. Sua folha de rascunho, sim, é sua folha de rascunho. Mas na folha definitiva, você vai fazer só o seu texto e vai assinar como a banca manda. Aqui ela fala lá para você assinar como advogado, tudo bem? Mais algumas características. Como é que eu vou tirar nota 0? Que vocês não vão tirar, mas não atender o tema proposto, o conteúdo avaliado. O que seria isso? Falar nada com nada. O cara pede para você falar de banana, você vem falar de uma bicicleta. O cara pede para você falar de ato administrativo e você vai falar de controle de constitucionalidade. Então você foge totalmente do que foi pedido. Manuscrever em letra legível ou grafar por outro meio que não determinado no edital. Ilegível, na verdade, né? Uma letra que ninguém consegue ler, mas aí uma forma de tranquilizar vocês, digamos assim. Minha letra é horrorosa, horrorosa até hoje.
eu nunca tive problema de ser desclassificado, perder ponto por isso. Talvez tenha perdido algum ponto ali no português, que o cara não entendeu, mas assim, nada exagerado. Então, por mais feia que seja a sua letra, lógico, você vai ter que praticar. Eu não usava letra cursiva, usava letra de forma, escrevia bem devagarzinho para tentar ficar razoável a leitura. Eu perdia tempo por isso, mas era a forma que eu, com minhas dificuldades, tive que fazer. Então, você vai ter que encontrar as suas. Quem já tem aquela letra bonitinha, desenhada, show de bola, corre para o abraço. Apresentar acentuada desestruturação da organização textual, atentar contra o pudor. Aqui seria você xingar o cara, né? Falar ali muito mal, uma estrutura muito maluca, isso eu nunca vi acontecer. Redigir seu texto a lápis ou tinta cor diferente da azul ou preta. Normalmente isso não vai nem acontecer porque as bancas não permitem que senta ali com lápis ou caneta de outra cor. Mas vai que passa, o fiscal não viu, você nem leva para não ter esse risco de, no costume, querer usar um lápis, por exemplo. Não apresentar as questões ou parecer jurídico ou peça judicial redigidos na folha da versão definitivas ou entregá-los em branco. Veja aí que você pode ser desclassificado por uma besteira dessa. E algumas vezes o aluno ali faz tudo no rascunho. E esquece, entrega um rascunho, por exemplo. Acho que o fiscal deveria ter visto. Mas escreveu tudo no rascunho, achou que estava pronto, acabou o tempo, e agora? Como é que entrega? Não entrega, bicho, está desclassificado. Então toma cuidado com essas coisinhas, são coisas bestas. Isso tudo é forma, isso tudo é treino. Por isso que minha sugestão é, virou concurseiro? No dia que eu virei concurseiro, eu fechei minhas 2 empresas e digo, agora eu vou estar para concurso. Eu fiz todos os concursos que existiram na cidade que eu estava naquele momento. Todos. Coisa que eu nunca tinha visto, eu fui fazer. Primeira coisa, eu queria treinar como eu me comportava numa prova, aprender com a situação de prova. Então teve concurso que eu fiz com banda tocando no lado, teve concurso que eu fiz chovendo, com frio, com calor. Eu conto essa história também. O momento que eu passei mais frio em concurso foi numa prova em Pernambuco. Eu sou do Rio Grande do Norte. Já estava morando em Brasília nessa época, fazendo uma prova para auditor do estado de lá. E disse, não vou levar casaco, porque Pernambuco, aquele inferno de quente, não tem erro, né? Cheguei lá, bicho, o ar-condicionado estava quebrado da sala. Era um congelador. Eu saí me tremendo. No outro dia, lógico, eu podia levar ali uma outra camisa, alguma coisa, mas naquele momento eu me lasquei na prova, e isso me tira concentração, você perde por faltar um casaco. Então nunca mais eu fui fazer prova sem casaco. Podia ser no inferno mais quente do país. Eu levava. E dizem que Teresina é muito quente, eu não conheço, né? Então leva o seu casaco para fazer essa danada da prova. Tudo bem? Então isso você vai aprendendo com as provas. Então você tem que fazer todas as provas. Para que você não entregue uma folha em branco. Eu fiz uma prova, por exemplo, para gestor federal. Foi até um concurso que foi anulado. Eu tinha estudado muito para esse concurso. E eu resolvi mudar a ordem da prova. Eu sempre fiz a prova na ordem que aparecia. Eu disse, não, vou fazer primeiro as carreiras. Comecei, fiz português, mudei, fui para um lado para o outro. E deixei 2 folhas em branco. Quando fui passar para o gabarito, eu tive que fazer ali muito rápido, 2 folhas. Depois disso, para mim, para eu não correr esse risco, eu nunca mais saí da ordem. Não estou dizendo que não tem que sair da ordem, nada, mas você tem que criar seu mecanismo. Então você tem que aprender fazendo as suas provas e para você não entregar uma folha em branco, como está ali. Apresentar identificação em local indevido, em qualquer natureza. Mesma coisa que já foi falado ali em cima, né? Sinais, desenhos, códigos. Nunca vi, ou nunca chegou para mim ninguém falar que foi reprovado por isso. Mas talvez porque o cara quer botar um código, não. Um cara que vai dizer isso, né? Eu tentei simular para o corretor que era meu irmão. Mas não faça isso, não vamos correr o risco. O caminho mais seguro é o da sombra, né? Vai pela sombra, meu filho. Então vai com cuidado, para que você não caia numa besteira de ser desclassificado. Vamos lá, vamos continuando e daqui a pouco a gente entra já nas questões. A prova discursiva deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos das linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver 50% ou mais do total de pontuação previsto em cada item da prova discursiva, isto é, para o parecer e ou peça judicial e questões. O recurso poderá ser interposto no prazo de 2 dias úteis da elaboração de decisões objetos do recurso. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que observar os máximos e os mínimos. Você não vai escrever mais do que 20 linhas na questão. Digamos que ela lhe deu uma folha com 30 linhas. Você não vai escrever 21, você tem que escrever 20, porque se você escrever 21 você vai perder ponto, podendo até ser desclassificado. Você não vai escrever 9 linhas, porque o mínimo eram 10 linhas. Você tem que sempre respeitar. E lembrando, nosso trabalho aqui é escrever o máximo de linhas. Então, quando fala máximo de 20, você vai escrever 20. O máximo de 150, você vai escrever 150. A pontuação, você tem que tirar no mínimo 50% da nota em cada uma das provas. Então, as questões e a peça, você tem que tirar essa nota. Nada adianta, nota máxima na peça
em mínima e 0 nas questões, você não iria passar. Então tem filtros que a gente tem que ir vencendo. E aí o recurso, a gente tem uma aula que eu falo um pouco mais do recurso, que eu digo para que a gente tem que construir nossa prova discursiva pensando no recurso. Por 2 fatores. Primeiro, isso faz com que você tente se colocar no lugar do avaliador e tente trazer de forma muito clara o que ele quer. E segundo, porque fazendo uma discursiva pensando no recurso, vão ter âncoras, vão ter pontos onde a gente vai poder buscar e tentar trazer para mostrar ao avaliador. Ele respondeu sim. Por isso que eu tenho que trazer o máximo de informação, por isso que eu tenho que tentar ser o mais assertivo possível. Dentro do assunto que está abordado, e aí não é fugir do assunto, mas sendo bem objetivo, trazer tudo que tem sobre aquilo. Então a mão tem 5 dedos. Eu não vou falar só de 4 dedos. Eu vou falar dos 5 dedos. Mas eu posso falar também dessa parte aqui do punho. Tá ligada a mão, tá? Ó, segura aqui. Então isso a gente tem que trazer no nosso texto o máximo de informação possível. E a gente vai ter 2 dias para fazer o recurso. Precisando de ajuda, me procura, que a gente faz esse trabalho. Entra lá no Instagram, @prof.sergiovarela, e a gente vai conversando sobre isso. Então vamos lá. Com isso, eu falei com vocês aqui da estrutura macro do edital, o que é que a gente tem que estar atento, o que é que a gente tem que observar dentro desse concurso. Eu vou trazer agora 2 questões. A minha proposta é tentar fazer com vocês que a gente veja. A primeira questão traga uma questão que foi feita pela OCP, um concurso para um cargo do TRT. Então é um assunto que talvez muitas vezes não esteja tão ligado à sua prova, mas é a estrutura que a OCP utiliza. Então vamos ver uma questão, vamos ver. Isso poderia estar, por exemplo, numa peça jurídica, um estudo de caso, uma situação apresentada para um parecer e pedir para que você discorra sobre aquilo, que nada mais é do que fazer um parecer sobre a situação apresentada. Então vamos lá. A questão falava o seguinte: Carlos é oficial de justiça e recebeu um mandato de cumprimento para a citação da empresa Pizzaria Massas Finas Ltda, situada em um hotel fazenda, local não abrangido pelo serviço de entrega domiciliar de correspondência. O mandato em questão é referente à ação que a ex-empregada Cristina ingressou no dia 10 de fevereiro de 2018, pleiteando verbas com o valor da causa de R$24 mil, sendo a audiência agendada para o dia 15 de março de 2018. Diante do exposto, responda à questão, apresentando-se alguma relação entre o estabelecimento comercial da empresa, não ser abrangido por entrega domiciliar de correspondência, e a citação ter sido direcionada a Carlos para o cumprimento. Em qual horário Carlos deve cumprir o mandato de citação? Se a hipótese de Carlos não encontrar representantes da empresa, a citação poderia ser feita por edital, e se o representante da reclamada, devidamente citado, não puder comparecer à audiência agendada, poderá se fazer substituir por um amigo, justifica a sua resposta, pautando-se inclusive na Lei 13.467 de 2017. Veja que a questão traz uma situação, uma historinha, e depois de falar traz várias perguntas. Se isso, se aquilo, você vai ter que responder cada uma, você vai ter que embasar cada uma, seja para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal, quando eu digo seja positivo aquilo, seja aceito aquilo na lei, seja aquilo negado para a lei. Você tem que justificar sempre. É isso que vai fazer a diferença do aluno aprovado e daquele que não vai passar. Então vamos lá. E o que é que ela traz então no padrão de resposta? No processo de trabalho, a citação pode ser feita por correio, oficial de justiça ou edital, e determinado pela consolidação das leis trabalhistas que as licitações sejam feitas pelo correio, registro postal da franquia. Contudo, se o local não for abrangido pelo serviço de entrega domiciliar de correspondência, o mandato de citação ou encaminhamento oficial de justiça para cumprimento. O mandato de citação e encaminhado a um oficial de justiça para cumprimento. Então veja que ele respondeu aqui o primeiro tópico. Veja que essa questão de citação está muito ligada também ao direito civil. Então pode cair muito bem sua prova, uma situação que conta alguém que precisava ser citado pela Câmara. Então as provas anteriores valem muito de referência para a gente. O aluno é muito apegado e fica sempre querendo que o professor traga questões inéditas. Eu acho que a gente aprende muito mais com as questões antigas. Trago inéditas para vocês também? Trago, porque eu sei desse anseio. Mas a gente aprende ali com as antigas, com pequenas modificações, pode ser exatamente a questão da sua prova. Não vai vir a mesma história, não vai falar de direito do trabalho, mas pode ser um outro tipo de citação. Carlos deve cumprir o horário estipulado para a prática dos atos processuais, que, em regra, realizar-se-ão nos dias úteis, das 6 às 20 horas. Se a reclamada criar embaraços ao recebimento do mandato de citação ou não for encontrada em regra,
facear a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou na falta, afixado na sede da data, afixado na sede da junta ou juízo. Então, vou botar meu óculos aqui que eu não estou conseguindo ler direito, não. Então, vamos lá. Ele vai respondendo cada um dos pontos que foram pedidos. Então, agora está falando do horário, como é que funciona. E se ele não tiver, como é que eu devo me comportar? Tudo que a banca foi pedido. Aqui ele não traz, por exemplo, a gente vai olhar aqui, as citações da lei. Mas se você souber, lembra que vai ter consulta ali no parecer, você vai ter um material. É interessante que você traga o artigo, que você cite a lei, porque se você tem essa colher de chá, entre aspas, eu acho muito ruim prova consulta, mas você tem essa colher de chá, você tem que trazer mais informações, isso seria esperado. E aí continua, que ficou um pouco pequeno, né? Mas vamos lá. Contudo, no caso em questão, considerando o valor da causa, o qual não excede a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, faz-se necessário que o procedimento a ser seguido seja o sumaríssimo e, portanto, se Carlos não localizar representantes da empresa para a citação, o mesmo deverá devolver o mandato, não podendo ser realizada a citação por edital, incumbindo a reclamante a correta indicação do nome e endereço da reclamada, pois a citação em questão é incompatível com o procedimento em que a reclamação trabalhista está tramitando. Insta a mencionar que o não comparecimento da reclamada importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Contudo, e facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Sendo que, nos termos da Lei 13.467, o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada, podendo, no caso em questão, ser um amigo do representante da reclamada, desde que o mesmo tenha conhecimento dos fatos ocorridos durante o contrato de trabalho, objeto da demanda. Então, gente, o que é que eu queria que vocês vissem aqui comigo é que é simples a questão. Veja que o seu sendo um parecer, o seu sendo uma questão, o que vai ser apresentado é isso. A questão seria um pouco mais resumida, aqui estaria mais próximo de um parecer. Parecer, para escrever 150 linhas, deve vir com um pouco mais de informação, um pouco mais de blá blá blá, digamos assim. Mas no fundo, o que se quer é que você responda com base nos casos apresentados, com base nas informações trazidas pelo avaliador. Então, tome esse cuidado, responda com calma, isso aqui é o recheio do parecer, se fosse o caso. O que é que seria uma pergunta? A pergunta seria apenas um desses tópicos que estão aqui. Então, digamos que a pergunta seria só assim. Vamos pegar aqui, né? Diante do exposto, responda a questão apresentando-se a... Pronto. Vamos ver aqui. Qual horário o Carlos deve cumprir o mandato da citação? Então, a questão podia dizer, qual horário você, como assessor jurídico, ou o responsável pela citação do órgão, né? No Tribunal de Contas, a gente tem pessoas lá que fazem citação. Qual horário que essas pessoas vão poder fazer citação do réu no processo, do citado no processo? E aí você vai ter que discorrer. Veja que ela discorre aqui em algum momento na resposta, exatamente sobre essa questão do horário. Deixa eu passar aqui. Ó, deve cumprir o horário estipulado, segundo parágrafo aí, que normalmente é das 6 às 20 horas. Se ela criar embargos ao recebimento do mandato, se não foi encontrado, o que é que eu faço? Então ele dá o passo a passo do que deve ser feito aqui, por edital, por inserto de jornal. Então isso seria uma resposta muito objetiva, pedindo para falar do horário da citação. Já o parecer ele traz uma situação como toda, uma situação grande, e você vai destrinchando cada um desses tópicos ali no seu texto. Com calma, veja que você tem bastante espaço, então dá para você fazer isso de forma bem detalhada. E aí, pessoal, essa era uma questão que eu queria trazer. Vou trazer mais uma questão. E com essa a gente finaliza a nossa aula de hoje. A ideia não é a gente esgotar sobre a temática. Eu trago sempre a questão aqui porque sei que vocês ficam ansiosos, ficam querendo sempre colocar um pouco a mão na massa, e é importante realmente. Mas eu peço para que vocês depois até respondam essa questão sem ver a minha explicação. Então, se você começou a ver a aula agora, chegou aqui, para, depois você volta nessa aula e vê, depois de você ter respondido, como você iria responder essa questão. Então vamos lá, essa questão é uma questão mais objetiva, quero que você responda em 20 linhas. Professor, qual a diferença entre uma questão e um estudo de caso? A banca fala em questão. Você traz aí uma situação, e aí eu trouxe isso de proposta. Aqui a gente tem muito mais próximo do estudo de caso, que seria uma historinha contada,
depois pede para que você responda refletindo sobre aquela história. A banca não falou que é estudo de caso, mas ela pode tratar a questão como um grande guarda-chuva, onde tudo é questão. E ela pode trazer uma situação, e eu já vi isso em algumas provas, onde os alunos ficam muito apegados, mas isso aqui não é uma questão, isso é um estudo de caso. Não adianta brigar com a banca com relação a isso, não deixa de ser uma questão. Então eu trago para que a gente saiba e veja que não tem nada de outro mundo. Você vai responder somente fazendo uma reflexão. Caso venha, eu não acredito, acredito que as questões sejam bem mais objetivas, não sejam contextualizadas, mas se vier contextualizada, você tem que responder apenas apontando, traz o conteúdo e aponta para o caso concreto. Então aqui dá para você responder essa questão em 20 linhas. Vamos ver a questão comigo. Após anos sem ter os seus vencimentos reajustados, os servidores da administração direta do Poder Executivo do Estado Ômega entraram em greve, reivindicando a solução para esse estado de coisas, que já colocava em risco sua subsistência e da sua família. Sensibilizado com a situação, um grupo de parlamentares apresentou o projeto de lei de reajuste dos servidores públicos, qual veio a ser aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador do Estado, dando origem à Lei X. Apesar do benefício gerado para os servidores, o partido político Sigma, com representação no Senado Federal, mas que não estava com nenhum representante na Assembleia Legislativa do Estado Ômega, entendeu que a medida, além de justa, já que os servidores de outros entes federativos não receberam ajuste similar, era inconstitucional. À luz desse quadro, responda aos questionamentos. Então, duas perguntas. Utilizando a Constituição da República como paradigma de análise, a Lei X do Estado Ômega apresenta algum vício de constitucionalidade? No caso concreto, veja que a primeira era só dizer se é constitucional, não é e por quê, sempre justifique. A banca colocou aqui um justifique, é desnecessário. Se na sua questão não tiver justifique, você sempre vai justificar, sempre vai argumentar. Veja que isso está na sua resposta, está no seu critério de avaliação. A argumentação, a apresentação da informação técnica que é trazida pela justificativa. No caso concreto, o partido Sigma teria legitimidade para deflagrar o controle concentrado em constitucionalidade perante o STF, justifique. E aí vamos ver o que a banca traz como resposta. Desculpa. A Lei X é formalmente inconstitucional, já que o projeto de lei foi apresentado por um grupo de parlamentares, enquanto poder de iniciativa legislativa. Em relação às leis... Peraí, vamos lá. Começando de novo aqui. Esse negócio está meio longe, eu não tô... A Lei X é formalmente constitucional, já que o projeto de lei foi apresentado por um grupo de parlamentares, enquanto o poder de iniciativa legislativa. Em relação às leis que aumentam a remuneração dos servidores da administração direta do Poder Executivo, é do Governo do Estado. Aplica-se o disposto do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, da Constituição da República. Preceito que deve ser observado pelos Estados por simetria constitucional, conforme dispõe o artigo 25, caput da Constituição. Veja que aqui a banca traz muitos artigos e você vai ter ali um material de consulta. Então, sempre que possível, traga, porque tem no material de consulta, é esperado, tem grande chance de um espelho vir ali com um pouco desses detalhezinhos que numa resposta mais ampla, no concurso onde você não tem consulta, muitas vezes não é cobrado. Mas cada vez mais tem sido cobrado, então eu sempre tenho batido na tecla para o aluno tentar trazer essa informação. E a outra pergunta, como partido político Sigma possui representação no Congresso Nacional, como exigido pelo artigo 103, inciso 8 da Constituição da República, pode ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, sendo considerado legitimado universal. Então veja que a gente tem nessa questão de controle de constitucionalidade, algumas pessoas, algumas instituições que podem e não podem fazer, isso vai ter que estar muito claro. A vocês, quem é da área jurídica, isso já está mais arraigado. É um assunto um pouco chato, tem muito detalhe nessa questão do controle de constitucionalidade, você tem diversas vias para se fazer o controle, mas durante o seu estudo, durante a sua preparação, com certeza você vai ver esse assunto. Então, trouxe mais uma questão. Viram aí que eu trouxe duas questões, uma com a resposta um pouco maior, outra com a resposta menor. Essa aqui estaria mais próxima de um espaço para 20 linhas, a outra de um espaço ali para a gente trabalhar ali nas 150 linhas. Tudo bem? E aí, pessoal, eu sempre gosto de fechar nossas aulas deixando uma mensagem para vocês. E a mensagem de hoje, escrita por Tom Wolfe: não existe essa coisa de piloto nato. Os melhores pilotos voam mais tempo do que os outros, por isso são os melhores. De novo, não existe isso de estudante nato, de pessoa inteligente, de pessoa que tenha facilidade para estudo. Os melhores concurseiros são os que estudaram mais,
foram os que se dedicaram mais. E por isso eles foram aprovados mais rápido. Viram aí, gente? Essa citação, essa reflexão que eu trago do Tom Wolfe, se aplica muito bem à nossa realidade. A gente fica muito apegado e nessa expectativa de que Sérgio passou porque era inteligente. Zeca passou porque sempre foi estudioso. Renato passou porque Renato tinha facilidade para estudo. Roberta passou porque Roberta adorava estudar. Só que no fundo, muito dificilmente alguém vai gostar de estudar. Existe, mas assim, raramente. Eu sempre odiei, sempre estudei porque era o caminho que eu tinha para conseguir minhas coisas. Nunca fui rico, milionário, e o estudo era o meu caminho. Então, estudava para conseguir o que eu queria. E assim eu vejo das pessoas que passam em concurso. O pessoal que é aprovado dentro das vagas, fica em primeiro lugar, que passa rápido, que em vez de passar 3, 4, 5 anos estudando, passa em 3 meses, em 6 meses, num primeiro concurso, porque isso também não para. E a pessoa continua estudando e vai melhorando na escadinha. Essas pessoas se dedicaram. Vai ter fulano que nunca estudou e passou. Pode ter um cara fora da curva, o cara pode ter contratado a máfia dos concursos, não sei. Mas a maioria vem do suor. Então estuda, então se dedica, garanta as vagas. Não venha dessa ideia de que não está com concurso, tem concurso sim. Esteja preparado, no dia que você estiver preparado, você vai poder viajar e fazer concurso em outras regiões. Porque não vale a pena também você sair lá do Rio Grande do Norte, sair ali de Teresina e fazer uma prova lá no Amazonas, você não estudou nada. Aí é gastar dinheiro, aí é viajar. Mas tendo condição, estando preparado, vale a pena você buscar essas informações. Então, luta por isso, trabalha por isso. Fica aí a mensagem. Tá aí o meu Instagram, @prof. Sérgio Varela. O e-mail também, se tiver alguma dúvida. Prefiram o Instagram, porque é o caminho mais rápido da gente se comunicar, é mais fácil. Também tem a facilidade de eu conseguir responder vocês ali por áudio, então eu consigo trocar ideias. A gente está sempre fazendo trabalhos legais lá, a gente está sempre fazendo lives, trazendo pessoas para comentar, para a gente refletir sobre esse mundo de concurso, sempre também falando ali, lógico, da discursiva, do recurso da prova discursiva. Lembrando que, se vocês precisarem de apoio para um recurso de prova discursiva, me procura no Instagram, procura o pessoal do atendimento, a gente faz esse trabalho aqui. Lembrando que a gente tem um curso com correção, esse curso com correção foca no cargo de assessor jurídico, a gente está focado mais nas questões propriamente ditas, mas isso não impede que você esteja treinando, que você consiga ali fazer a boa preparação. Eu vou trazer também uma outra proposta ali, tentar colocar uma proposta também de parecer, mas foque, prepare, treine. O importante é você treinar e ter esse feedback. Seja para questão, seja para um parecer, você vai ter uma estrutura como um todo. Fica o convite para que vocês conheçam o nosso curso. Qualquer dúvida me procura, qualquer sugestão também é muito bem-vinda. A ideia é a gente fazer uma construção conjunta, é um trabalho de mão dadas, onde vocês nos ajudam, onde a gente ajuda vocês. Então, vamos lá, o concurso está na praça, tenho certeza que vocês vão conseguir aí, sim, um bom resultado. A prova discursiva é um grande diferencial. Treinando para essa, você está treinando para qualquer concurso. Tudo bem, gente? Então, um abração, a gente se encontra no Direção, nas nossas aulas, é só me procurar, qualquer dúvida, a gente está aí para lhe ajudar. Um abraço. Oi, eu sou a Tayane e vim aqui te ensinar como mexer na sua mesa de estudos. Não deixe de ver tudo até o final, tá bom? Tem várias videoaulas e materiais completos para você. Vamos lá? Se você estiver no site do Direção Concursos, clique em Assinatura. Agora, você vai ser redirecionado para o site do Que Concursos. E se já é usuário, faça seu login. Aqui você digita o seu login e senha para navegar. Agora você chegou na sua mesa de estudos. Todos os cursos do Direção Concursos e todas as questões do Que Concursos estão integrados aqui. Sim, também todas as videoaulas. Nesse primeiro gráfico, que chamamos de resolução de questões, você tem acesso ao seu desempenho recente. É uma boa forma de se motivar, né? No segundo card, temos uma função muito legal. Aqui você vai sempre ter acesso ao último trecho que estudou do PDF. E mesmo que mude do celular para o computador, essa informação estará sempre atualizada. Muito bom, né? Se estiver ansioso e já querendo partir para o estudo, basta procurar aqui, em Buscar Cursos. A busca, por enquanto, só acha o nome exato do concurso. Então, se você procurar por PF, por exemplo, não vai aparecer nenhum curso. Mas tem sim, basta procurar por Polícia Federal. E se tiver alguma dificuldade, fala com a gente, tá bom? Já já a gente volta nos cursos. Quero terminar de te apresentar essa tela inicial.
Em comparativo de disciplinas, você acompanha seus resultados. Assim, se alguma delas estiver com desempenho ruim, você já pode reorientar seus estudos e mudar seu ciclo. A ideia é que sirva como uma bússola para organizar e facilitar a sua rotina. Logo ao lado, temos um quadro de avisos dos professores. É uma forma deles te avisarem sobre atualizações importantes. Fique de olho! Agora, vou te explicar como você tira suas dúvidas com os professores. É o Papo com o Professor. No Papo com o Professor, você vê as respostas às suas dúvidas mais recentes, sem nem precisar entrar na aula. Mas se quiser, basta clicar na resposta do professor e voltar diretamente para a aula. Muito prático! Como já te disse, a ideia é facilitar a sua vida. Aqui abaixo você encontra a lista de tarefas. Nela, você pode anotar todas as suas metas. Tudo o que precisa estudar, em que precisa melhorar, quais assuntos merecem atenção especial, o que pode ser revisado, enfim, você escolhe. É uma lista de tarefas à sua disposição. Chegou a hora! Vamos entrar na ferramenta que provavelmente fez você se tornar um assinante limitado, o PDF 2.0. Agora eu vou te mostrar tudo o que ele tem e como você pode estudar. Vamos lá? Escolha o seu concurso para ter acesso aos PDFs, videoaulas e contato com seu professor. Basta escolher aqui, nesse campo de buscas. Eu vou pegar um curso da Receita Federal como exemplo. Agora clique em acessar. Você chegou ao seu curso. Se vai estudar para ele, recomendo que o favorite. Basta clicar nessa estrelinha aqui. Vamos voltar na tela anterior para eu te mostrar a aula. Note que os cursos favoritos ficam fixados no início dessa tela. Basta ver essa barra amarela ao lado do seu curso. Se quiser remover, basta clicar na estrelinha amarela de novo. O curso continuará disponível para você, mas não vai ficar na tela inicial. Já aproveito para te dar outra dica. Procure pelo curso Como Estudar. Ele é um curso exclusivo para os nossos assinantes ilimitados. Nele, você tem todas as orientações para organizar seus estudos. Vale muito a pena assistir essas aulas, ok? Já favorita aí! Vamos voltar ao curso da Receita Federal que nós favoritamos. Agora sim, vamos estudar! Os dois cards te mostram como anda seu índice de acertos e qual a última vez que você o acessou. E também te mostra quantos capítulos você já estudou. Está aí um diferencial que gerou paixões no PDF 2.0. Os capítulos são formas menores de apresentarmos as aulas. Assim, você não fica com a sensação de ter que estudar com PDFs intermináveis. Agora, vamos ver as matérias incluídas no seu curso. Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, as aulas serão montadas de acordo com o edital anterior. Quando o edital sair, todas as partes que precisarem de atualização serão incluídas. E se novas matérias aparecerem, também serão incluídas. Olhe aqui em Módulos do curso e veja as matérias incluídas. Clicando na matéria, você tem acesso a toda a ementa, todos os assuntos que serão abordados na aula. Vou abrir uma aula de Direito Administrativo do Eric Alves. Já vamos ver os PDFs inovadores, tá? Se você quiser começar a assistir as videoaulas logo, clica nesse ícone. Aqui estarão as videoaulas relacionadas ao assunto da aula que você escolheu. Para ver as demais aulas, basta sair dessa aula e entrar na aula seguinte. Assim, você não fica com centenas de aulas desorganizadas, né? Agora, basta assistir online ou baixar a aula. Para acelerar a aula, clique na engrenagem e escolha a velocidade ideal. Se quiser que uma telinha pequena fique no canto do seu navegador, clique aqui. E se quiser baixar a aula para assistir depois, clique no botão para download. E se quiser assistir a aula em tela cheia, aperte aqui. Pronto! Já falamos das videoaulas. Agora vamos falar do PDF 2.0? Já vou te mostrar uma forma de facilitar sua concentração. Clique no primeiro ícone que fica no canto direito da sua tela. No celular, ele vai aparecer no canto inferior. É um modo de tela cheia. Se quiser sair dele, basta clicar de novo ou dar ESC. Bom, olha a teoria e as questões. Vamos resolver uma? Repare que essa é a mesma questão que existe dentro do que concursos, mas agora ela fica dentro do PDF e foi selecionada e comentada por um professor do Direção Concursos. Legal, né? Só aqui você tem essa tecnologia, só aqui mesmo. Você pode ver comentários dos professores do Direção e comentários dos alunos do que concurso. Sabemos que vocês são muito feras e mereciam estar dentro do PDF 2.0. E, na última aba, temos as estatísticas da questão. Vamos voltar para a teoria. Imagine que você queira marcar uma parte da matéria, pois é um assunto importante. Você pode fazer a marcação dessa maneira aqui. Selecione o texto, escolha o primeiro ícone e escolha a cor. Agora, todas essas marcações ficarão gravadas aqui. Lembrando que no celular você acessa no canto inferior da tela. Você também pode fazer anotações pessoais nos trechos marcados. A principal utilidade desse recurso é facilitar as suas revisões, porque você já sabe, né? Sem revisar, não passa em concurso. Já que falei de revisão, veja agora todos os capítulos da aula. Basta clicar aqui, no ícone Capítulos. Aqui, você tem acesso a todos os capítulos
resumos e bateria de questões dessa aula. Sei que você é inteligente e vai passar em um concurso muito bom, mas as dúvidas sempre aparecem, né? Vamos te mostrar uma forma que você nunca viu. Olha só como é fácil enviar sua dúvida. Marque o texto em que tenha dúvidas, o professor vai receber esse trecho para entender melhor sua dificuldade. Depois de clicar no ícone da interrogação, escreva o que você não entendeu. Explique bem para o professor conseguir te responder e sanar sua dúvida de primeira. Pronto! Agora, quando ele te responder, você pode ver a resposta dentro da aula ou pode ver lá na sua mesa de estudos. Vamos voltar lá que eu vou te mostrar. Clique na casinha para voltar para a tela inicial. Sua dúvida ficará em Papo com o Professor. Pronto, vamos voltar para a aula. Como eu já favoritei meu curso, ele vai aparecer no topo, lembra? Agora eu vou te mostrar como é fácil voltar para aquela aula que você estava estudando. Basta clicar aqui, neste card, e continuar de onde parei. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, basta escolher o que for mais agradável no último ícone. Se quiser subir seus mapas mentais ou anotações do que você estuda, pode fazer isso pelo celular ou pelo computador. Veja como é fácil armazenar seus mapas mentais. Sempre que você chegar ao final do capítulo, deve clicar em Próximo Capítulo. Assim, você segue estudando o material completo. Tudo de forma rápida, fácil e que te motiva a estudar mais. É isso! Agora você já pode aproveitar da melhor forma possível a sua mesa de estudos. Seja bem-vindo ou bem-vinda e estude muito com Direção Concursos e com Que Concursos. Estaremos ao seu lado até a aprovação. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.